Estamos de volta, terça-feira, dia do seu direito, recebendo o Dr. Nelson Sussumo, ele que é advogado especialista em direito de família. Hoje a gente está falando de um assunto bem delicado. Sabe quando os pais aí eles se separam, aí um tenta manipular o filho, fazendo a cabeça do filho, falando mal um do outro, para que sinta ódio mesmo, sabe? Para que um sinta ódio do outro aí. Isso é alienação parental, é crime. O doutor está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Você não precisa se identificar porque é um assunto bem delicado, mas tem bastante pergunta aí no Facebook e no nosso WhatsApp, né, Luquinha? Pois é, tem uma querida que pediu para não falar o nome dela, mas ela disse que confessa que fez a cabeça dos filhos contra os pais, né? E que não valia nada mesmo. E, enfim, não adiantou de nada, só porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Quando foi ver aqui, agora a filha é mais apegada ao pai do que à mãe, né? Só um toque, né? Tem participação ao vivo, parece, não é só? Tem participação ao vivo, é isso? Não é agora, não está pegando o nome ainda da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta assim, o senhor explicou o que caracteriza a alienação parental. Quais as consequências para quem faz isso, o alienador, né? Então, essa caracterização, até complementando, não existiu uma forma taxativa, tem modos exemplificativos. Eu entendo o seguinte, que é todo tipo de fazer com que a criança seja afastada do pai, da mãe, dos avós paternos, dos avós maternos. Todo tipo de afastamento, fazer com que se afaste daquela pessoa. Isso é uma alienação parental. Né? E como é que se comprova isso, doutor? Então, a comprovação é por exames psicossociais, né? Ou social, a questão da assistência social, que vai verificar o laudo, também o psicólogo, né? Acho mais psicólogo que consegue verificar a questão da alienação parental. E eles fazem testes, né? Técnicos com isso. E a consequência de uma alienação parental é perigosa, muito perigosa. Por quê? Primeiro começa com multa diária. O juiz pode estipular multa diária por alienação parental. E depois vamos aumentando essas penalizações, né? A segunda seria a questão da perda da guarda, ou seja, pode alterar a guarda, se a mãe está alienando, o pai pode ficar com a guarda. E vice-versa. Uhum. E o pior que a perda do poder parental, ou seja, pode perder até o poder familiar esse pai ou essa mãe que está alienando esta criança. E o sofrimento que se provoca, eu acho muito justo até essas penas e a gente vai ver esse sofrimento daqui a pouquinho, Luquinha. Pois é, o João vai conversar com a gente. Oi, João, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, amigo. Qual que é a sua dúvida? Boa tarde. Boa tarde, João. Qual que é a sua dúvida, amigo? Vamos lá. A minha dúvida é o seguinte. Eu tenho um filho que foi falecido e eu queria saber qual direito os avós têm para ver os filhos, os netos. Mas a sua nora deixa você ver os netos ou não? Então, aí está o problema, que ela é eventual suspeita do crime, né? Então, aí eu não tenho contato com ela. Entendi. Então, há quanto tempo o senhor não vê seus netos? E eu queria saber como é que eu faço, eu tenho que estar na justiça. Entendi. E aí, nós temos o chamado direitos avoengos hoje, né? Que é aquele direito de visita dos avós, previsto hoje em legislação, no Código Civil. Né? Então, pode ser proposta uma ação, né, de regulamentação de visitas para os avós. Inclusive, tivemos aquele caso de Sorocaba, Votorantim, né, que os avós conseguiram a visita e a mãe, né, por questão que não queria deixar os avós visitarem, que o filho tinha morrido também, né? Que é o pai da criança, tinha morrido jovem, e acabou dando em adoção para o novo companheiro dela. Entendi. E aí tiraram os avós paternos como avós. Então, né? ele teria Mas, não poderia. Entendi. Acho que a justiça está revendo essa situação, porque não poderia tirar os avós, porque o pai é morto. Entendi. Então não poderia tirar ele de lá. Precisaria ter uma concordância dos avós paternos. E nesse caso, então, já que até a esposa, a mãe dos netos, é suspeita do próprio crime, eles podem entrar com pedido de guarda provisória? Poderia também, se comprovar, né, que eles têm melhores condições para dar a guarda e criar a criança, sim. Entendi. Então, corre atrás dos seus direitos. Vale lembrar que toda terça-feira a gente dá aquele toque, né, Luquinha? Se você, querido, não tiver condições da contratação de um advogado, procura a Ordem dos Advogados do Brasil, Faculdade de Direito, a Defensoria Pública, que geralmente fica nos fóruns das cidades, para eles te orientarem nesse processo, tá bom? Pois é, só às vezes os pais nem imaginam como essa manipulação pode afetar, assim, a vida dos seus filhos. A gente separou um vídeo de uma querida aí que cresceu sentindo ódio do pai e só foi saber a verdade muito mais tarde. Confere aí. Eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe, assim,
eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até... que eu sinto muita falta, sabe? Acho que isso foi... Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Esse é um grande toque aí para os pais que praticam alienação parental, achando que nada vai acontecer enquanto o filho é pequeno. Olha o que aconteceu com essa adolescente que hoje faz terapia. Eu pergunto ao senhor, doutor Nelson, essa menina é um exemplo clássico de sofrimento de alienação parental que provoca, sim. Hoje ela faz terapia. A mãe pode ser corresponsável por esse dano psicológico na filha? Sim. O problema é a comprovação, né, que realmente foi de uma alienação parental por parte da mãe, né, que teria que ter os estudos anteriores. Se comprovar, daria sim uma indenização, né, poderia entrar com uma ação no cível, né, pedindo indenização. Eu tenho até essa pergunta, eu achei bem interessante. Esse rapaz aqui, ele já tem 23 anos de idade e diz que ele cresceu, Solange, nessa guerra do pai com a mãe. Mas era absurdo, ele morava com a mãe, o pai pegava a cada 15 dias, no final de semana ele passava com o pai, e era uma palhaçada. Ele disse que cresceu e ele ficava muito quieto. Aí ele disse que hoje ele tem problema de estômago, ele comentou aqui, ele disse que tem depressão, e ele tem certeza que foi por causa dessa... Ele descreveu aqui como palhaçada. Entendeu, Sol? Ele quer saber se de repente ele pode processar os pais. Sim, acho que é possível, sim, é possível. O problema é a comprovação, né? Entendi. Porque isso já foi lá atrás. Como que você faz essa comprovação? Teria que ter laudos que realmente... Eu não sei se o psicólogo ou um psiquiatra falaria que foi em decorrência de uma alienação lá atrás. Entendi. Agora, eu acho que o pior castigo, né, é o que a gente viu com essa adolescente aí. O pai não ter o contato com a filha, a mãe não ter contato com a filha por conta do ódio, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso para você rever, se estiver fazendo isso, algum comportamento negativo, né, Luquinha? É porque a vida passa tão rápido, né, Sol? É difícil mesmo, né? Você lembra daquele caso na semana passada que a gente mostrou do consumidor que só teve dor de cabeça com uma loja de imóveis planejados? Foi um barraco só, gente. E agora a gente vai ver como que terminou essa história no Você Quer Justiça. Hoje nós estamos aqui no bairro do Jardim Morumbi, na região sul de São José dos Campos, com nosso amigo Marcos. O Marcos, como você se lembra, comprou o seu guarda-roupa na loja Casa Decorada, que antigamente era no Jardim Paulista, hoje é no Jardim Morumbi, e nós estamos pelejando em tentar resolver esse problema. Bom dia. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Desprazer é todo. Pode virar? Não. Eu não quero tudo. Se a senhora achar ofendida no seu direito, a senhora entra com uma ação pela TV. Pode virar? Não, deixa eu explicar uma coisa pra senhora. Eu posso filmar ele. Eu posso filmar a senhora não quer? Não quero. Ele eu posso. Tem o meu direito. Ele eu posso. Ele também tem o dele. Se você quiser com ele, se você quiser resolver com ele, bate lá e traz pra mim, você continua com ele. Se você quiser resolver entre eu e você, resolva entre eu e você. Se ele não sair, eu não resolvo. Nossa, mas vem um povo esse povinho fazer barraco aqui, né? Povinho não, filho. Eu tô lutando pelo direito dele. Se a senhora tivesse feito certo pra ele, eu nem estaria aqui. Estou preservando o direito dele e disse pra ele que vou resolver. Se a senhora tivesse feito certo, eu nem estaria com ele aqui.
Depois desse nosso diálogo com a proprietária Thelma e com o apoio da Polícia Militar e com o Marcos, que é o consumidor, a Thelma assumiu um compromisso de, em até 30 dias aproximadamente, fazer a manutenção do serviço que foi feito na casa do Marcos. Nós visitamos aqui a oficina, tem realmente inúmeros pedidos e dentre todos os outros pedidos, infelizmente, esse foi um problema que causou, né? Ela assumiu a responsabilidade, disse que em até 30 dias aproximadamente irá fazer a manutenção do conserto, né? Se demonstrou de uma forma espontânea em resolver o problema e assim esperamos ser resolvido. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Então a gente vai acompanhar aí, a gente agradece já de antemão a dona Thelma aí por estar resolvendo esse problema do nosso consumidor, né, Luquinha? Pois é, né? Chega dor de cabeça, né? E se for crescer na voz, a gente cresce com a justiça e no final das contas a gente consegue fazer o que é certo, né? E o presidente da FIFA, Joseph Blatter, passou por uma saia justa antes da entrevista coletiva em que confirmou a data das eleições para o seu sucessor. Pouco antes do início dessa coletiva, um comediante invadiu a mesa da entrevista e, como vocês viram, atirou dinheiro em Blatter. Simon Brodkin, comediante de um programa da BBC, ele estava credenciado para participar da coletiva e, ao ver Blatter, foi até o palco com um maço de notas de dólares e jogou o dinheiro para cima sobre ele. Ele foi retirado por seguranças. Fez bem. Fez bem, é um comediante que fez uma graça com algo muito triste, sério e ridículo, né? Pelé recebe alta do hospital em São Paulo, a gente conta pra você no próximo bloco, mas antes tem um cara gente boa que mandou oi pra gente no WhatsApp. Meu nome é Alexandre Reis e eu queria mandar um beijo pra Sol e pro Luquinha do programa Falando Nisso na TV Bandeirantes. E um beijo pro meu pai, pro Juliano e pro Luiz. Beijão, é nóis.